Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro, e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que está sempre ligado em todas as informações do Flamengo aqui nos canais Paparazzo Rubro Negro. E eu começo esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação porque é muito importante pra gente, ajuda no crescimento do nosso canal e também te ajuda a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. Como vocês podem ver, eu ainda não estou com a voz recuperada, mas venho aqui trazer as informações, as últimas notícias, inclusive da coletiva de imprensa com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que concedeu uma entrevista nesta tarde, na tarde desse sábado, e falou sobre a permanência do Domi. Ele garantiu que não houve nenhuma discussão entre a diretoria do Flamengo sobre a permanência do técnico Domenech Torrent ou não, que isso nunca veio à pauta. Confere aí alguns trechos da entrevista coletiva do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Vou começar, boa tarde, Braz, pela Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Desde a derrota para o Del Valle, muito se fala sobre a permanência do Domi, que uma parte da diretoria deseja a saída do técnico, mas que você está dando respaldo para o Domi, o que estaria gerando um conflito interno. Pode explicar o que de fato está acontecendo no departamento de futebol no Flamengo? Você banca a permanência de Domi? Qual a avaliação do trabalho do técnico até agora? Boa tarde a todos aí no Brasil. Em relação a essa pergunta, primeiro a palavra banca dentro dessa pergunta me deixa muito desconfortável em relação a isso. O Domi está dentro de um planejamento nosso aqui. Inclusive já temos o planejamento do jogo contra o Palmeiras. Em nenhum momento foi discutido a saída do Domi, nenhum momento. Existe uma unidade dentro da diretoria aqui. Aqui tá quem manda, que é o Rodolfo Landim. Aqui tem pessoas importantes da diretoria. Todos vieram aqui trabalhar, fizemos extensas reuniões para a parte de premiação, para outras partes que são consideradas importantes e internas do clube. E em nenhum momento foi pensado nessa hipótese. Agora eu sei onde é que quer se chegar nessa pergunta. Primeiro eu quero falar do resultado do jogo. O resultado do jogo foi impensável. O Flamengo não pode perder de 5-0, não é na Libertadores. É numa final de Mundial, ou no Mundial, no estadual, é no Brasileiro. Em nenhum lugar pode perder de 5-0. Não faz parte da história do clube, não faz parte da história vitoriosa dessa diretoria no clube. Então, o que eu tenho que falar em relação a isso são dois pontos. Nunca foi pensado nisso aqui, pelo menos até agora, até hoje, não foi pensado nada disso aí. E existe uma unidade e existe um planejamento. Então não tem desconforto nenhum com outros integrantes da diretoria, eu não tenho qualquer desconforto. É isso, eu não tenho muito o que falar desse assunto não. Temos um jogo na terça-feira, outro jogo no domingo. Isso não quer dizer que a gente, ou a diretoria, ou os jogadores, ou todas as pessoas que estão dentro desse processo se sentem e têm certeza da dimensão dessa derrota. Aqui não tem ninguém que não tenha essa dimensão. Uma derrota que não poderia acontecer com esse... As derrotas às vezes acontecem. Isso é do processo, isso é do esporte. Mas existem derrotas e derrotas. E essa de 5-0, um número muito expressivo, dá um desconforto, mas passou. A gente tem que analisar daqui para frente, talvez pedir até desculpa em função do resultado. Só que quando a gente fala de desculpa, quando a gente pede desculpa, eu estou falando em relação propriamente ali ao jogo ali, porque não faltou, os jogadores se empenharam dentro do que podiam. Nós jogamos a 2.800 metros. Eu não vou... Isso aqui não está como desculpa, apenas estou lembrando disso aí. Então,
o que a gente pode fazer, o que eu posso falar é que existe uma unidade, pela terceira vez eu estou falando isso, e nunca se atribuiu a saída do técnico nessa viagem. Guilherme, Rádio Bangu, canal Flazoeiro. Braz, foi noticiado que você havia comunicado à diretoria que se Domenech fosse demitido, você sairia junto. Gostaria de saber se isso realmente aconteceu e se aconteceu, por qual motivo você sairia junto com o técnico. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é a minha relação com o presidente Rodolfo Landim e a minha relação com todos os integrantes aqui, com todos os meus companheiros vice-presidentes. Quem me conhece sabe que eu jamais iria fazer uma colocação desta maneira, de que se sai A, sai B, eu não fico. Agora, eu tenho a minha posição. E a minha posição sempre é passada, sempre é discutida, como todos os outros pontos no clube, como todos os outros companheiros de diretoria também fazem o mesmo. Então, assim, eu não vejo, eu não entendi muito, até porque existe dentro disso aí, e tem que existir, uma cronologia do tempo. O dia que ele saiu, eu não entendi também a matéria, o dia que ele saiu, eu saio junto, é amanhã ou ontem, eu não entendi muito essa situação. O que eu posso te afirmar, deixar claro, é que em nenhum momento eu externei isso para o presidente. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Existe a possibilidade de Domenech ser demitido em caso de derrota para o Barcelona? Ou, independente dos resultados, há confiança plena de toda a diretoria no trabalho do treinador? Olha só, eu não vou fazer aqui a análise em cima de derrota. Essa diretoria aqui não faz análise em cima de derrota. Faz planejamento. E eu acho que deu certo. Desconfio que deu certo. Os planejamentos que estão sendo feitos. E não tenho, até agora, eu não vou falar em fatos. Se perder de 5, se ganhar de 5, eu não vou discutir isso agora, isso não é o momento. O momento é de chegar, entender entender o momento, entender o que passa. Se a gente fizer uma análise aí para trás de outros momentos, de outros treinadores que tiveram com a gente aqui, a gente também passou por alguns desconfortos. Se seguiu esse trabalho e se seguiu campeão. Então, acho que eu estou muito tranquilo em relação a isso aí e a gente não faz essa análise em relação à derrota. Rafael Melo, canal Raflamelo. Você já definiu se virá como candidato a vereador? É possível conciliar sua responsabilidade no Flamengo com a carreira política? Vamos lá. Essa pergunta era que eu estava mais. Essa pergunta é uma pergunta importante. Se não tivesse a pergunta, eu ia falar. Eu fui secretário de esporte do Rio, num momento, acho que importante do esporte, dentro de um ciclo olímpico. Fui vice-presidente da Sudeste. Sempre tive passagens perto da política. E não é a primeira vez, não. Eu sou sempre convidado. Em nenhum momento eu afirmei ou disse que seria candidato a B ou C. Então eu não tenho que responder essa pergunta. Se eu não disse que eu sou candidato, C pode conciliar? Acho que pode conciliar. Mas eu acho que nada tem a ver com a minha decisão. Eric Faria, TV Globo. Você, como vice-presidente da pasta, como tem observado o entrosamento entre os profissionais espanhóis e os antigos profissionais do clube? Eu acho que essa relação ela está sendo construída quando nós tivemos um fato semelhante, uma atmosfera igual de quando veio o outro treinador português junto com sua comissão técnica. Ele teve 20 dias de uma intertemporada para trabalhar e depois começaram os jogos. E dentro desses 20 dias e dentro desse todo esse início, se construiu essa relação. Agora, respondendo à pergunta do Eric, eu vejo que está dentro de um tempo normal, o trabalho está sendo construído, está sendo pavimentado essa relação. Eu procuro ajudar muito
como outras pessoas aqui do clube que já trabalhavam aqui, procuram a ajudar também. São pessoas ali do setor do scout, do setor, de vários do setor, até do setor de comunicação do clube, sempre se colocando à disposição, sempre se colocando solícito para que a integração seja a mais rápida possível, a mais plena possível e a mais certeira possível para que a gente consiga os nossos resultados. Raíza Simplício. Os jogadores em algum momento chegaram a externar para a diretoria dificuldades em assimilar o que Domenech pede para fazer dentro de campo? Em nenhum momento. Isso aí, em nenhum momento. Eu acho que tudo isso, tenho certeza que tudo isso aí parte de um processo de integração, de um processo de filosofia de trabalho, um processo que precisa de tempo, que precisa de maturação. Eu entendo a torcida, entendo os companheiros de clube, eu entendo todos os segmentos possíveis, torcidas organizadas, eu entendo todos. A insatisfação de um resultado como o que passou. Eu respeito não só eu, a nossa diretoria inteira respeita esses posicionamentos, mas a gente também tem que ter um pouquinho, ser um pouquinho mais frio, porque a gente tem informações, a gente tem análises internas, a gente está aqui no dia a dia aqui, e a gente sabe que precisa de tempo para construir. E esse tempo hoje está sendo dado. Monique Danella, do Esporte Interativo. Depois da goleada, muita coisa começou a ser falada e especulada. Uma delas seria que os jogadores não acreditam que os conceitos do Domi podem dar certo dentro de campo e que o elenco e o treinador não estariam falando a mesma língua. Se essa de fato for uma dificuldade nesse momento, você acredita que é possível reverter a situação? Não tem esse fato, mas se tivesse, a gente poderia reverter. Fred Uber, Globoesporte.com. Apesar de o Domi estar no centro da discussão, há a percepção de que muitos jogadores não têm rendido tecnicamente o que deles espera. Qual é a avaliação da diretoria sobre isso e também sobre a preparação que foi feita para a volta das competições? Olha, dentro dessa pergunta da avaliação que a gente tem, o grupo que está aí foi o grupo que todos nós, a diretoria, o grupo, todos nós, tirando a comissão técnica que chegou, todos que entraram em campo foram campeões da Libertadores também. Então, assim, eu não vejo correlação em relação a isso aí. Quanto ao treinamento lá atrás, em relação a condicionamento físico, era o que se tinha na época, se tinha um monte. Não se pode, tem que ter a correlação do tempo, temporal disso. Há 4 meses atrás, com essa pandemia, nós não sabíamos o que ia acontecer. Ninguém sabia se o campeonato ia começar antes ou depois. No meio desse processo aí, nós tivemos uma troca de um treinador. Então, tem que ter tranquilidade, a gente também não acerta em tudo. E não estou falando que a gente errou nisso. O que eu estou falando é que tiveram fatos novos. O mundo mudou em algumas situações. A gente não sabia se voltava no estadual. A gente tá hoje aí não sabendo se vai ter público ou não, torcendo para que tenha público, torcendo para que se tenha bom senso, dentro, lógico, de um nível de segurança, para que se tenha a volta do público. Enfim, o que eu quero passar é que tinham várias incertezas naquele momento. E a gente fez a programação que era possível e que a gente entendia que teria que ser. Se teria que apertar um pouquinho mais na preparação ou não, a gente vai ver, não é agora. A gente vai ver no final da temporada para ver quem acelerou. Se vai chegar inteiro, se quem não acelerou vai chegar... se isso comprometeu em algum momento a competição. Então, assim, mas isso aí a gente precisa de um tempo a mais, um pouquinho a mais, para a gente saber se errou ou se não errou, que na verdade é o que o jornalista quer saber. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque.
O vestiário do Flamengo está unido ou existe problema interno? Não, pô, sempre teve unido. Sempre teve unido, não tem nenhum problema interno. Os jogadores têm uma relação entre si muito boa. É claro que num grupo de 30 jogadores, isso acontece em qualquer lugar, isso existe em qualquer lugar. Você, num grupo de 30 pessoas, você ali 4 ou 5, você tem uma relação interpessoal mais forte, outros 5 ou 6 menos, mas isso não quer dizer que não tenha respeito, que não tenha companheirismo e, acima de tudo, que não estejam no mesmo norte para continuar sendo vitoriosos como eles vêm sendo até agora. Mauro Santana, Rádio Onda Mix FM. Como é a relação do Domi com o elenco e sobre os possíveis focos de insatisfação? Entendi? Como é a relação de Domi com o elenco e sobre possíveis focos de insatisfação? A relação do Domi com o elenco é boa. E eu não entendi muito a pergunta em relação ao foco de insatisfação. Eu não entendi. Pede para ele responder depois, perguntar de novo. Qual o foco? Porque não tem foco de insatisfação.